Então vamos sumarizar tudo que a gente viu até aqui sobre diagrama de Bode. Então, uma função de transferência pode ser representada por uma relação entre polinômios, sendo que a variável dos polinômios é o termo j-ômega, tá? Que quando fatorado gera produto de fatores como esses aqui apresentados, onde a gente procura tornar a parte real desses fatores a unidade. E geramos também um valor A que congrega tanto os valores associados aos j-ômega de maior ordem no numerador e no denominador, e os valores que a gente multiplica e divide para tornar essa parte real dos fatores unidade. Nós sempre chamamos os valores que zeram o polinômio do numerador de zeros da função de transferência e os valores que zeram o denominador, tornando a função de transferência infinito de polos da função de transferência. Então vou começar a alternar termos zeros e polos na minha mensagem aqui para vocês. Então aqui a gente vai apresentar para vocês quanto que eu erro quando eu faço o diagrama de Bode para plotar magnitude e fase da função de transferência. Vamos começar com cada fator do polinômio, ou da razão entre polinômios de h de ômega. Nesse caso, estou considerando um polo real, esse pk é real negativo, certo? A repetição é só para lembrar vocês que raízes de polinômios podem ser repetidas. Eu estou tratando só de um dos termos. Tá? Tendo várias repetições, simplesmente a resultante a gente soma todas as curvas. Né? Então veja, a curva exata da função de transferência é essa curva vermelha, obtida como? Jogando valores para ômega nessa função e calculando qual o fasor, obtendo magnitude e fase, magnitude essa em dB, 20 log 10 da magnitude do fasor. Então veja, o maior erro está localizado aqui na frequência de referência, onde eu tenho um erro de 3 dB. No caso aqui, o erro, a curva devia ter exata, diz que eu deveria ter menos 3 dB e o diagrama de Bode me dá zero, tá? Pelo encontro de duas assíntotas. À medida que eu me afasto dessa frequência de referência, veja, se eu pensar que eu tenho aqui 10 na 1, certo? E 10 na 3, veja que nessa faixa eu tenho ainda erros, mas eles vão diminuindo progressivamente, até eu ter um comportamento da curva vermelha seguindo exatamente o comportamento assintótico. Na fase, o erro está a uma década abaixo e uma década acima da frequência de referência, onde eu não tenho erro entre a curva vermelha exata e a curva diagrama de Bode aproximada. Então veja, a curva exata, vamos dizer assim, oscila em torno das assíntotas, tá certo? Só lembrando aqui, frequência que eu estou utilizando aqui de referência, 100 radianos por segundo. Quando eu torno esse polo positivo, lembrando, se existisse h de t para isso, porque a transformada inversa dessa função de transferência é um exponencial cujo expoente é o valor do polo. Se o polo é positivo, o expoente cresce indefinidamente, explode. Mas, para efeito de entender o efeito em fase, eu percebo que basicamente houve um reflexo em relação do eixo das abscissas para produzir a fase quando o polo é real positivo, certo? Note que a magnitude não é afetada em nada. Não preciso decorar, isso vem naturalmente quando eu começo a tabelar valores, levando em consideração frequências relativas à frequência referência, num fator de 10 vezes ou um décimo, certo? Quando agora trabalho com os fatores do numerador da função de transferência, considerando ZL agora negativo, tá? E real, eu percebo que é exatamente o espelho dessa função de transferência aqui, relativa a um dos fatores do denominador. Por quê? Quando eu aplico log sobre este termo, é igual a menos log da magnitude desse termo. Quando eu tiro a fase desse termo, é menos a fase deste termo. Então veja, a operação matemática é simples, eu não preciso decorar. Os comportamentos são os mesmos, porque essa é a ideia do diagrama de Bode, trabalhar relativamente a uma frequência de corte e usar comportamento logarítmico para observar essas tendências retilíneas.
e agora ZL positivo. Então veja, só a fase muda com o efeito dessa mudança do zero, assim como nós observamos isso nos polos. Bom, polos e zeros, frequências, tá certo? Valor, então veja, polo é expoente de exponenciais, no caso de polo, ele pondera derivadas, no caso de zeros, eles definem frequências de corte. Se eu considerar os primeiros dois sistemas como passa-baixas, deixo passar componentes até a frequência de transição de referência e atenuo a partir dessa frequência de referência, é a nossa frequência de corte. Nós observamos na magnitude duas assíntotas que se encontram na frequência de quebra. Uma delas produz um decaimento com inclinação de mais ou menos 20 dB por década ou mais ou menos 6 dB por oitava. Que eu só coloco a oitava para lembrar que duplicando a frequência, a gente vai observar uma inclinação de 6 dB, enquanto que multiplicando por 10 ou dividindo por 10, nós vamos ter um incremento de mais ou menos 20 dB por década, dependendo do fator, se está no numerador ou denominador. Essa assíntota tem uma inclinação cujo termo técnico é roll-off de mais ou menos 20 dB por década. E a fase possui 3 assíntotas, sendo que uma delas passa exatamente por mais ou menos π sobre 4 nessa frequência de corte. Nos termos diferenciador e integrador, que tem maior flexibilidade do que os fatores que nós estudamos anteriormente, nós temos aqui situado, como exemplo, usei ômega igual a 1 radiano, tá? Nessa frequência. Quando eu trabalho com diferenciador e integradores, eu tenho uma mobilidade para mover essas curvas ao custo de acrescentar curvas constantes, como a gente viu num exemplo 2 nos nossos vídeos. Tá? Então veja, diferenciador é o espelho do integrador, se eu considerar um espelho passando aqui no eixo das abscissas. Mesma coisa aqui em relação à fase, um é o espelho do outro. Enquanto o diferenciador causa avanço de fase, o integrador causa atraso de fase. Tá? Enquanto o integrador amplifica progressivamente com o aumento da frequência, o integrador atenua. Até porque o integrador ele funciona como o nosso, entre aspas, filtro para eliminar, entre aspas, ruído de circuitos. Então, eu vou atenuando altas frequências com o integrador. Outro componente, lembrando aquele valor A que a gente congrega todas as constantes no único número, ele pode ser positivo, então a magnitude vai ser o módulo desse número e a fase vai ser nula. Ou ser negativo, a magnitude permanece o módulo desse valor, e a fase eu posso utilizar dois valores, eu tenho livre escolha, ou coloco mais π ou menos π. Isso significa, a grosso modo, o seguinte, vamos dizer que eu tenha um diagrama de fase deste aqui, vou colocar de maneira simples aqui, uma curva qualquer, certo? Tá? Vamos dizer que aqui eu tenho meu zero. E eu ainda tenho que somar a última curva relativa a esse termo. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho A e vou colocar aqui um G de ômega, para definir o meu H de ômega, tá certo? E eu estou plotando a fase de H de ômega. Então, essa curva em vermelha, eu posso dizer que eu plotei tudo, exceto essa constante. Então, fase de G de ômega. Como aqui é zero, eu posso escolher somar mais π a todas as curvas ou menos π. Aí eu teria que descer ou subir essa curva. Ao invés de fazer isso, eu posso colocar outra cor aqui para a gente ignorar isso, colocar uma cor mais visível, né? Ignorar essa subida, para não ter trabalho de redesenhar a curva. G deslocada para formar a curva H efetiva, eu posso simplesmente desconsiderar esse valor e dizer, ó, aqui a minha referência é mais π. Significa que todos os outros pontos dessa curva sofrem um acréscimo de mais π.
ou menos π, depende da minha escolha totalmente arbitrária, tá certo? Então, quando a gente tiver uma constante, a gente vai deixar a sua curva de fase por último, para simplesmente trocar o referencial de 0 radianos que a gente tinha para a fase, quando a gente começou a plotagem na grade, para um valor mais ou menos π. Isso já me faz entender que você não precisa deslocar, que você está tentando representar esse deslocamento que você não vai fazer para não gastar esforço. Tá certo? Você já entendeu que há um deslocamento de fase fruto do valor negativo dessa constante. Bom, continuando. Quando nós temos raízes complexas no denominador, elas vão ocorrer aos pares, de tal forma que eu tenha a raiz complexa e a sua conjugada, e a gente vai trabalhar, como a gente viu na definição do diagrama de Bode, com os dois sistemas simultaneamente. Ou seja, a curva que nós vamos obter é esta curva em azul que aparece aqui, interna a um conjunto de outras curvas, e essas outras curvas nos fazem lembrar o seguinte: se nós nos recordarmos, nós tínhamos exatamente h de módulo de A, que é o nosso P de K, nessa circunstância, como valor módulo de A dividido por 2, parte real de A. Quando a parte real de A é muito pequena em relação à parte imaginária, eu vou ter curvas localizadas abaixo da minha assíntota. Então, aqui, certo? Vamos colocar aqui, ó, parte real de A muito menor do que a parte imaginária de A. É a curva laranja. Eu tenho aqui na fase um comportamento mais suave, tá certo? Quando eu tenho a parte real de A, fiz invertido aqui. Vamos só corrigir aqui. Então, só lembrando novamente. H. Então, vou colocar aqui módulo P1. Nós temos módulo de P1 dividido por 2 vezes a parte real de P1. Então, veja, quando eu tenho a parte real dominante, P1, eu tenho curvas abaixo da minha assíntota, definida pelo diagrama de Bode. Quando eu tenho a parte imaginária dominante, eu tenho esse overshoot exatamente na frequência de referência. Note que o erro continua concentrado nessa região, só que ele é mais, vamos assim, ele pode atingir níveis bem significativos em relação ao que a gente tinha quando as raízes eram reais, tá certo? E vejam, a transição de fase é mais abrupta quando a gente tem esse tipo de dominância da parte imaginária em relação à parte real. Quando eu tenho dominância da parte real em relação à parte imaginária, a transição é mais suave. Então, vou colocar aqui alguns exemplos só para vocês terem. Vamos dizer que o P1 seja, vou colocar dois valores aqui para a gente ter, de mesma magnitude. 1 mais 100J e 100 mais 1J. Escrevi esses valores, que podem ser raízes desse sistema. Quando eu calculo o diagrama de Bode e vou verificar o valor exatamente nessa frequência, eu vou obter o seguinte. Então, veja, basta pegar esses termos, jogar nessa expressão e você vai obter. Em dB, veja, dominância da parte imaginária, 34 dB aproximado. Então, veja, eu excedo inclusive esse valor aqui, que eu utilizei aqui nessa conjunto de curvas, certo?
Quando a parte real é dominante, eu vou obter menos 6 dB aproximadamente também. Então veja, eu atinjo este ponto aqui, ó. Tá certo? E em intermediários eu vou variar dessa curva laranja até excedentes dessa curva preta, tá certo? Então nesse caso eu vou ter mais abrupto ainda. Tá? Esses são os erros centrados nessa região. Quando eu trabalho com zeros complexos, eu tenho simplesmente o efeito refletido que a gente viu no slide anterior, tá certo? Então essas grandezas aqui que eu coloco dizem respeito à dominância da parte real, dominância da parte imaginária. Então veja, o que nós temos nos polos? Eu tenho um overshoot de acordo com o comportamento subamortecido, sobreamortecido ou amortecido criticamente que a gente tem quando a gente está trabalhando com polos e zeros, ou polos e ou zeros conjugados, complexos e aparecendo aos pares, o polo e o seu conjugado. Então veja, a ideia de diagrama de Bode não é ter curva perfeita, é ter uma boa aproximação da função de transferência no domínio da frequência, certo?